Moisés foi chamado com 80 anos de idade. É interessante que talvez nós pensamos assim, Moisés era um improvável. Mas quando Deus chama, é um chamamento especial. Quando Deus nos chama para a sua santa convocação, não tem como fugir. É santa. E agora Ele nos tornou santo. Sede santos como eu sou, diz o Senhor. Nós precisamos entender que há algo entregue para nós de forma especial. Há em nós um chamamento, há em nós algo que Deus nos entregou. A unção que é entregue de Deus para o homem. E nós precisamos zelar pela unção que nós carregamos. Aleluia, glória a Deus. Mais um culto fé para a glória de Jesus. Que bom que você está aqui. Vamos adorar a Deus com todo o nosso ser, com o nosso fôlego, porque Ele reina, Ele vive para todo sempre. O culto é para Jesus, não é para ninguém, é para Jesus. Adoração ao nosso Deus, amém? Essa igreja aqui ama a palavra de Deus. Essa igreja ama abrir a sua Bíblia, analisar o pregador. Então eu te faço um convite especial. Abra a sua Bíblia nessa noite, no livro de Êxodo, capítulo 3. Abra sua Bíblia e eu te faço um pedido, não fecha ela por nada nessa vida. Fica me julgando, me analisando, para ver se eu estou pregando de acordo com as Escrituras. Amém? Combinado? Glória a Deus por isso. Que Jesus possa falar conosco nessa noite, que o Espírito Santo possa falar com a sua igreja. Que bom! Graças a Deus por isso, que é Ele que fala. Porque se fosse eu, tadinho de você, Jesus, você estava perdido. Mas que seja inteiramente o Espírito Santo falando conosco nessa noite poderosamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, ao monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse, vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça, Moisés, Moisés. E ele respondeu, estou aqui. Versículo 5, e Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Versículo 8, eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Versículo 12, Deus lhe respondeu, certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus nesse monte. Então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhe direi? Versículo 14 e último, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Cria em nós um amor pelas Escrituras, Senhor, pela tua palavra que é vida, que é abundância,
que é o nosso sustento. Deus, cria em nós fome e sede pela Tua palavra e também pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos, Jesus, de um equilíbrio entre palavra e Espírito, em nome de Jesus. Espírito Santo, abra os corações essa noite, abra os ouvidos, Jesus. Deus, faça algo poderoso. Deus, que a Tua palavra seja como uma espada afiada de 2 gumes, que vai entre juntas e medulas, entre a alma e o Espírito, e é capaz de discernir as intenções dos corações. Deus, fala conosco, muda o nosso interior, mexe dentro de nós, Espírito Santo, faz algo novo nessa noite, Pai. A Tua palavra tem o poder de transformar o nosso coração, de transformar o nosso ambiente onde estamos. Eu te peço, Espírito Santo, começa a mudar o ambiente desta igreja agora. Nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. O Senhor já está falando desde o início do culto, que possamos estar atentos à Tua voz. Espírito Santo de Deus, eu sinto a Tua presença aqui nessa noite. Deus, são as Tuas palavras, Jesus, e não as minhas. Deus, são as Tuas palavras, Senhor. Tudo para a Tua glória, para o louvor do Teu nome e para o bem da Tua igreja. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá? Diga o sermão do lado assim, aponta o dedo de profeta para eles, assim: meu irmão ou minha irmã. Mais alto. Profeta, meu irmão, minha irmã, te prepara, porque Jesus vai te pegar hoje. Aleluia. Essa história todos nós conhecemos. Moisés, quando é chamado, designado para a obra que Deus tinha na sua vida, ou seja, ele ser o libertador de Israel. Moisés teve um chamamento especial de Deus. Não foi simplesmente uma coisa simples, algo normal, mas foi algo sobrenatural. Uma sarça estava pegando fogo, uma árvore, um galho estava em chamas, e ali ele ouve a voz de Deus o chamando: Moisés, Moisés. Moisés então se aproxima, curioso, temeroso, mas ele precisa se aproximar porque ele é curioso, ele quer saber o que está acontecendo naquele momento. Então ele se aproxima daquela árvore em chamas, e Deus fala com ele: Moisés, calma aí, para um pouquinho, tira as tuas sandálias, porque o lugar onde tu estás é lugar santo. O interessante é que Moisés, ele foi chamado aos 80 anos de idade. Primeiro ele passou 40 anos no Egito. Depois do Egito ele passou 40 anos pastoreando ovelhas. Então quando ele tem 80 anos de idade, aí começa o seu ministério. Tem gente que quer que seu ministério comece muito cedo, não quer passar pelos processos. Tem gente que acha que está pronto, preparado, mas a vida vai te forjar. Aqueles que querem ser usados, ousados em Deus, te prepara porque você vai ser provado. Isso é fato. Nós não chegamos aqui em cima de qualquer jeito. Nós não nos tornamos pastor porque nós queremos, mas há um chamamento de Deus especial, e nós temos uma escolha a fazer: largar tudo ou continuar com a nossa vida. Eu lembro que quando eu tinha 24 anos de idade, eu fui chamado para o ministério pastoral, e eu relutei muito porque eu me achava incapaz, e ainda me acho. E eu lembro que eu tinha 24 anos e eu entrei em crise: Senhor, eu não posso. Eu me via muito como Moisés disse: Senhor, olha quem eu sou, eu não sei falar, eu não sei nada, estou perdido. Como eu vou libertar o povo do cativeiro? Não tem como, Deus. Eu me via como Moisés, 24 anos de idade, fui separado para o ministério pastoral. Isso vai fazer 11 anos, ou seja, eu tenho 35, parece que é 30, mas é 35. É carinha de 30, né? Amém? Não pode mentir, irmão, não faça isso. Amém? E eu lembro que quando eu fui chamado por Deus, eu dizia: Deus, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Olha para mim, Jesus, eu não conheço a Tua palavra. Deus, coitado de mim, Senhor. Mas quando Deus chama, é um chamamento especial. Quando Deus nos chama para a sua santa convocação, não tem como fugir.
E quando você experimenta essa presença, essa glória, esse chamamento, essa coisa que queima no seu coração, não tem como voltar atrás. E a partir disso, tudo o que você tenta fazer, fora isso, não dá certo. É incrível. Então Moisés foi chamado com 80 anos de idade. É interessante que talvez nós pensamos assim: Moisés era o improvável para ser o libertador de Israel. Era um cara improvável, era pastor de ovelhas. Como ele seria um líder que libertaria, que enfrentaria Faraó? Eu começo a entender esta cena sempre pela ótica de Cristo Jesus, porque toda a palavra de Deus aponta para Jesus. E eu também vejo isso como Jesus, quando estava entrando em Jerusalém, os judeus esperavam um rei montado num cavalo branco, grande, que seria o libertador daquele povo dentre os romanos. Mas Jesus também veio como um pastor. Moisés, ele começa o seu ministério de libertador como um pastor. Assim como Jesus, ele não entra em Jerusalém como rei, ele não entra reinando, ele não entra guerreando, ele não entra fazendo um furdunço todo, não, ele entra como sumo pastor, ele entra humilde e montado numa jumenta, e ali ele começa o seu ministério. Moisés está apontando para Jesus. É interessante que quando Moisés está se aproximando da sarça ardente, Deus fala: epa, para aí, tira as tuas sandálias, porque o lugar onde tu estás pisando é terra santa. É interessante que no Velho Testamento, o pai diz para o filho: tire as tuas sandálias, porque a terra é santa. Mas agora, no tempo da graça, da nova aliança, no Novo Testamento, nós encontramos a história se invertendo. Agora o filho pródigo volta para a sua casa, e agora o pai não pede para tirar a sandália, mas diz: coloque a sandália nos seus pés. Sabe por quê, meus irmãos? Porque agora não é o local, o lugar que é santo, mas somos eu e você. Agora a situação mudou, agora não é a localidade que é santa, aonde nós chegamos, o ambiente tem que mudar todinho. Se o crente não está movendo o seu ambiente, tem algo de errado com ele. Se o crente ele não é notado, percebido como alguém diferente, há um defeito de fabricação desse crente. Porque crente cheio do Espírito Santo de Deus chega em qualquer lugar e ele é percebido, ele é notado, não pelas suas palavras duras, não pelo seu jeito, mas é pelo seu amor, é pelo brilho no seu rosto, é pelas suas palavras de sabedoria, é porque ele está carregando o poder do Espírito Santo dele, porque dentro dele há uma santidade de Deus, há a glória de Deus dentro dele, e não é mais um lugar que é santo, mas a santidade está em você. Portanto, aonde colocares a planta do seu pé, ali será abençoado. Não é mais a terra que é santa, agora Ele nos tornou santo. Sede santos como eu sou, diz o Senhor. Nós precisamos entender que há algo entregue para nós de forma especial. Há em nós um chamamento, há em nós algo que Deus nos entregou, a unção que é entregue de Deus para o homem, e nós precisamos zelar pela unção que nós carregamos, zelo pela unção que está dentro de nós. Nós precisamos ter zelo, cuidado, porque a unção ela se vem e se vai, a unção se perde. Nós não perdemos o Espírito Santo dentro de nós, mas a unção, nós podemos estar cheio de unção, mas nós podemos estar com muita pouca unção. É nítido quando alguém está cantando ou pregando e ele tem a unção do poder do Espírito Santo de Deus. É nítido, é notável. A unção ela vai e vem. Portanto, nós precisamos ter zelo pela unção que nós
carregamos. Deus teve um plano na vida de Moisés e se concretizou. O interessante é que Deus, quando Moisés pergunta: mas quem tu és, Deus? Tira a sandália do teu pé. Ele diz: eu sou o Deus do teu pai. Ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus se apresenta assim na Bíblia, no Velho Testamento, diversas vezes. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha que interessante, meus irmãos. Há algo interessante nessas entrelinhas, porque nós sabemos que a mulher de Abraão era Sara. Nós sabemos que a mulher de Isaac era Rebeca. Amém, isso aí. Nós sabemos que a mulher de Jacó era Raquel. E sabe qual é o interessante disso tudo? Que essas três mulheres, no qual Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, essas três mulheres, elas tinham algo em comum. Elas eram estéril. As três eram estéril. Ou seja, esterilidade significa incapacidade de gerar vida. Mas é exatamente desse tipo de gente que Deus gosta, porque é Deus quem gera vida em todos nós. Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, três mulheres da Bíblia que eram estéril, mas que carregaram uma multidão atrás dele, uma nação que se encontra aqui em nós hoje, porque Deus está dizendo para nós que Ele é que gera vida em todos nós. É com o seu sopro de vida que gera em nós anseio pelo seu Espírito. Deus gera vida onde é impossível para o homem. Só Ele coloca vida em nós. É por isso que Isaías 54 diz: ó, cante, ó estéril, cante, ó, alegre-se, ó estéril, porque o teu Deus é o Deus que gera vida em você. Gente, nós não aceitamos esterilidade nessa igreja. Eu digo isso de forma espiritual, mas também eu digo isso de forma natural. Mulheres, que o teu ventre seja aberto agora em nome de Jesus. Quem crê nisso dá um glória a Deus bem alto. Aleluia, aplauda Jesus. Quando nós proclamamos a palavra de Jesus, quando nós expomos essa palavra aqui, sabe o que acontece? Simplesmente com a pregação do Evangelho, Deus pode curar. Algumas quartas-feiras atrás, eu estava pregando a palavra de Deus, e eu comecei a falar sobre alguns testemunhos de cura, quando no final do culto vem um irmão correndo ao meu encontro, depois do culto, diz: pastor, quando o Senhor falou, estava pregando, naquele exato momento eu senti o meu corpo, meu joelho sendo curado na hora, a dor foi embora na hora da palavra, ninguém orou por mim, ninguém pôs as mãos, mas o próprio Espírito Santo com a sua palavra, gerou vida em mim mais uma vez. A palavra gera vida. É por isso que nós estamos aqui, enlouquecidos pela presença do Espírito Santo, ansiamos pela sua presença, pela sua glória, cada vez mais, porque é vida em nós, e se nós estamos cheios de vida, nós precisamos repartir isso para o mundo inteiro. Canoas precisa ser conhecida como a cidade da igreja de Cristo Jesus, e não só de Lagoinha, mas que o nome de Jesus seja exaltado. A fama, a glória é toda de Jesus, a igreja dele, ele é o pastor principal da igreja, é ele. Ele soprou no homem no jardim vida, houve um sopro de vida. Ali começou a vida com o sopro de Deus. Deus soprou e a vida começou. Mas o detalhe é que ainda hoje Ele continua a soprar sobre nós através do seu Espírito Santo, como um vento impetuoso. Assim como aconteceu em Pentecostes, um vento impetuoso tomou todo aquele lugar, e todos foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos continuar buscando essa presença.
É interessante que a sarça, sabe o que significa sarça? Um galho em chamas, um galho pegando fogo. Olha que interessante, João capítulo 15 vai dizer que Deus é a videira verdadeira e nós somos os galhos ou ramos. Ou seja, aquele momento tinha um fogo que não queimava. Esse mesmo fogo da sarça ardente é o mesmo fogo que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram jogados na fornalha, mas não se queimaram. É o mesmo fogo que Elias mandou descer dos céus. A Bíblia diz que Deus é o Deus de fogo consumidor. É o mesmo fogo em Isaías capítulo 6, quando o anjo pega o fogo com uma tenaz, porque o anjo não ousou pegar o fogo com as suas mãos, mas quando ele chega no homem Isaías, ele coloca o fogo dentro da sua língua, ou seja, o fogo é colocado dentro de nós agora. Antes estava na sarça ardente, mas agora o fogo está dentro de cada um de nós. E sabe o que esse fogo faz? Esse fogo movimenta. Esse fogo movimenta. Moisés viu fogo na sarça ardente, e a partir dali o seu chamado foi revelado, o seu chamado ficou claro. O fogo nos faz nos movimentar. Imagina uma pessoa pegando fogo, ela não fica parada. Estou pegando fogo aqui paradinho, não, ela começa a correr para um lado, se movimentar para o outro. Espiritualmente nós também somos assim. Um crente cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, ele não fica parado, estagnado, parado no mesmo lugar. Ele fica em movimento em todo o tempo, porque ele anda e se move através do Espírito Santo de Deus. Ele não se move por ele mesmo, não se move pela carne, mas ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. Antes se via o fogo de longe, mas agora o fogo está dentro de nós. Nós carregamos esse fogo. Nós carregamos esse fogo. Assim como Jeremias 29 diz: eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Há um fogo dentro de mim. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, eles estão indo para lugares de águas quentes. É o que significa Emaús. Eles querem aquecer o seu coração, porque as notícias eram terríveis. Jesus morreu, está tudo acabado. Eles queriam aquecer o seu coração novamente. Estavam tristes, desanimados, desamparados. Quando de repente Jesus os encontra pelo caminho, sem eles saber que era Jesus, e começa a discorrer pelas escrituras, pelos profetas e pela lei. Jesus começou a pregar sobre Ele mesmo, Deus pregando sobre Ele mesmo. Depois que eles sentam à mesa, quando eles repartem o pão, os seus olhos se abrem e eles entendem que é Jesus. Eles veem Jesus face a face. Então naquele momento eles têm um entendimento de quem é Cristo Jesus. E depois disso eles falam para os outros: por acaso o nosso coração não ardia quando Ele nos falava sobre a palavra de Deus? Crente cheio do Espírito Santo de Deus, quando ouve a palavra, o seu coração arde, há uma chama, há um fogo dentro de você. Nós precisamos voltar a ter chama dentro de nós, não ficar estagnados. Há uma história de uma igreja de uma cidade verídica, uma igreja pequenininha, e do lado da cidade o vizinho da igreja era um ateu. O ateu era o vizinho da igreja. De repente, o ateu nunca foi na igreja, é claro, que se ele fosse, ele ia se converter. De repente, um dia, a igreja pega fogo, literalmente. Um incêndio. Os vizinhos pegaram um balde, os vizinhos enlouqueceram para um lado e para o outro, começaram a apagar o fogo, quando de repente, quem estava lá, ajudando? O ateu. Então um irmão pergunta: ué, você por aqui? É a primeira vez que eu te vejo aqui. E o ateu responde: pois bem, é a primeira vez que eu vejo essa igreja pegando fogo. Se a nossa igreja estiver em chamas,
de forma espiritual, as pessoas serão carregadas aqui para dentro. Algo vai puxar elas aqui para dentro, porque tem uma glória aqui, tem um poder de Deus sendo manifesto aqui, e não é o lugar, não são as paredes, mas é quem está aqui, que é ansioso pela presença, pela glória do Espírito Santo. Então Moisés disse, mas Deus, eu não sei falar, Deus, eu sou incapaz, Deus, eu quero um sinal, me dá um sinal para mostrar para eles que realmente foi o Senhor que me enviou. Então Deus disse para Moisés, o que você tem na sua mão? Tem um cajado, não está vendo? Moisés tinha um cajado, quando de repente aquele cajado se tornou numa serpente. Deus disse, esse é o sinal, para você provar que é eu que te enviei. Moisés chega então agora diante de Faraó. Chegou o bambambam. Faraó vai ver, vou mostrar meu cajado que vira uma serpente. Moisés chega perante Faraó. Tenta convencê-lo, não adianta. Então agora ele começa a mostrar o sinal. Seu cajado se torna uma serpente. Aí Faraó olha assim, chamou os seus magos, vem cá, olha aqui. Os magos com seus cajados todos também viraram numa serpente. E agora? Só que algo diferente aconteceu. O cajado, a serpente de Moisés, engoliu as outras serpentes. Sabe o que significa serpente? Maldição. Maldição. E sabe o que diz para nós em João 3? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, e assim também é necessário que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus que se fez maldição por nós, engoliu toda a maldição do mundo nele mesmo, e foi cravado na cruz. Deus o matou, para que nós tivéssemos vida eterna. Toda a maldição que era contra nós, foi apagada, aniquilada, anulada para todo sempre. E aqueles que estão em Cristo Jesus, são nova criatura, nenhuma acusação nós somos crucificados com Cristo. Isaías 53:10 diz que a Deus o agradou moê-lo naquela cruz, não porque ali estava Jesus, apenas o Filho de Deus, mas Deus estava olhando para o pecado de toda a humanidade. Então Deus agradou moer todo o pecado do mundo, e Ele moeu por nossa causa, por mim e por você. Ele morreu naquela cruz por nossa causa. A Bíblia toda aponta para o sacrifício de Jesus por nós. Nós olhamos para a vida de Jó. Jó conta a história daquele homem que tinha tudo, tinha filhos, tinha bens, era rico, do nada perdeu tudo. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, e cita por 3 vezes que ele não cometeu pecado. E às vezes nós olhamos para a história de Jó e pensamos assim, pastores, eu acho que eu tenho que me espelhar na vida de Jó. Tadinho de mim, eu acho que eu sou parecido com Jó. E nós tomamos como exemplo a vida de Jó, e achamos que a nossa vida tem que ser um sofrimento terrível também. Mas na verdade a história de Jó está apontando para Cristo Jesus. Quem foi íntegro, reto, não cometeu pecado, perdeu tudo, foi abandonado pelos seus irmãos, perdoou os seus irmãos, foi Jesus. Foi Jesus. Jó aponta para Jesus. Jó aponta para Jesus. No final da história, Jó é restituído, não é mesmo? No final da história, Jesus é ressuscitado dos mortos. Ei! Está apontando para Jesus, não é para a sua vida. É claro que eu não estou dizendo que não haverá sofrimento, é claro que haverá, todos os dias nós sofremos e
e lutamos, é inevitável, mas nós sabemos como acaba tudo no final. Jesus é o Cristo vencedor, e se nós estamos nele, através dele e não em nós, nós também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não é vencedor em si mesmo, você não tem força em si mesmo. A Bíblia diz, Paulo diz que nós somos fracos, mas quando sou fraco é que sou forte. Jesus é a nossa força, é Ele. Jesus é a nossa força. Então agora, Moisés pergunta, Deus, mas como é que eu vou dizer lá quem tu é? Qual é o teu nome, Deus? Agora Moisés faz uma pergunta que ninguém tinha ousado anteriormente a fazer. Moisés faz uma pergunta para Deus, que Abraão, Isaac e Jacó não perguntaram, mas ele foi usado. É interessante que essa história é o primeiro capítulo do meu livro. Deus, qual é o seu nome? Está chegando, semana que vem. Aleluia. Deus, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? A resposta de Deus é: eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Moisés, eu sou tudo que se possa ser contemplado. Eu sou o fogo, eu sou a água, eu sou o vento, eu sou o Criador de todas as coisas, das estrelas, das constelações, da terra. Eu meço a terra com balança de precisão. Eu conto todas as estrelas e achamos, e nenhuma vem a faltar. Esse sou eu, sou grande, eu sou o único Deus verdadeiro, não há outro igual. Eu sou o grande, eu sou. Como eu falei, é tudo sobre Jesus. No Evangelho de João, é um evangelho apologético, falando sobre a deidade de Cristo Jesus, que Jesus era Deus, é Deus, o Espírito Santo é Deus. E agora no Evangelho de João nós encontramos apenas 7 milagres, Heleno. E o número 7 é o número perfeito de Deus, representa Deus. E também nós encontramos agora Jesus falando a respeito dos 7 eu sou. O próprio Cristo dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus é o grande eu sou, Jesus é o eu sou da criação. Jesus estava na criação, Jesus estava lá, porque é tudo sobre Ele. O grande eu sou está aqui nessa noite. Ele é a porta. Ele é a porta, Ele é a luz do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. É o bom pastor que cuida, que vela pelas suas ovelhas. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos que estamos agarrados nele. Não há o que temer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o grande eu sou. Ele se apresenta com a mesma apresentação que Deus fez para Moisés. Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Jesus diz para nós a mesma coisa: eu sou o que sou. Eu sou tudo que você precisa. Não há outro jeito, outra maneira. É tudo através de Jesus. Tudo aponta para Jesus. É tudo por Ele. Interessante que Jesus estava no templo, estava lá com os fariseus, com os sacerdotes, quando de repente ele vê um homem com a sua mão mirrada, e o que ele fala para esse homem: ei, você, vem para o meio. Como assim vem para o meio? Jesus, ele chama a atenção de todos, e manda que aquele pecador, aquele que estava impuro para alguns, porque eles tinham uma debilidade física, ele chama para o meio, vem para o meio. Porque no tempo do Velho Testamento, quando o homem cometia um pecado uma vez por ano, ele tinha que levar um cordeiro até o sacerdote para ser examinado.
Flávio Josefo, o grande historiador, conta que essa examinação acontecia até de 3 a 4 sacerdotes examinavam o cordeiro. É interessante que Jesus, que é o nosso cordeiro final, o grande cordeiro que morreu por todos nós, ele também foi examinado por Anás, Caifás, Herodes e Pilatos, e não foi encontrado nenhum dano nele. Não houve nenhuma acusação contra Jesus. Então o homem colocava a mão sobre o cordeiro, o sacerdote examinava o cordeiro e não a pessoa que tinha levado o cordeiro. O nosso problema como igreja, sabe o que é? Em vez de nós analisarmos o cordeiro, olharmos para Jesus, nós estamos analisando as pessoas à nossa volta e acusando elas. Esse aí, tu não sabe o passado dele. Essa aí, não sabe o passado dela. Nós estamos analisando demais quem está na nossa volta e analisando pouco Jesus. Porque é Jesus que nos justifica. É Jesus que é o nosso justificador. Sabe o que é justificação? É entrar na presença de Deus como se não houvesse pecado algum, nunca existisse. Não tem como nós acusarmos ninguém, porque nós estamos na mesma farinha, no mesmo saco. Não tem como. A graça é para todos, o amor é para todos, não há acusação. Deus não acusa, e como nós acusaremos? Não tem como. Todos são convidados a se achegar confiadamente ao trono da graça. O trono da graça está aqui nessa noite, você pode se achegar. Não há acusação para aqueles que se achegam diante do trono da graça. Então Jesus chama aquele homem e ele é curado na mesma hora. Jesus chama ele para o meio, para onde Jesus estava. Jesus está no centro de todas as coisas. Jesus é o pastor principal dessa igreja. É tudo sobre Jesus. Ele manda, Ele desmanda. É tudo pelo nome dEle. Não tem poder algum em nós. Nenhum pastor é super-herói. Não, é tudo através do sangue de Jesus. É tudo através dEle. Nós precisamos ser revestidos de Cristo nessa noite. Davi foi o homem que nós encontramos na Bíblia, que todos falam que nós devemos nos comparar a Davi. Ei, você é Davi, você pode vencer os seus gigantes? Mentira, eu não consigo me enxergar dessa forma. Eu não consigo me ver como Davi, não. Nessa história, eu me enquadro perfeitamente com outras pessoas nesse quadro. Davi vai levar comida para os seus irmãos. Lá está o gigante Golias. Os soldados estão tremendo de medo. Estão equipados, são treinados, têm espada, têm escudo, mas estão tremendo de medo. Ninguém tem coragem de enfrentar o gigante. Mas agora chega Davi, baixinho, chega lá, mirradinho, e pergunta o que está acontecendo aqui. Ele pega e diz: eu vou contra o gigante. Coloca a armadura do rei, não serve, fica muito grande. Ele tira, talvez oferece uma arma para ele. Não quero arma, eu tenho a minha, uma funda. Davi vai lá e diz: eu não vou pela minha força, mas eu vou em nome do Senhor. Então Davi pega aquela pedra, ele acerta na cabeça do gigante, o gigante cai na mesma hora. Ele vai lá e degola o gigante. Está aqui aquilo que vocês tanto temiam. Quem é nós nessa história? Sabe quem nós somos? Nós somos os soldados tremendo de medo, porque eu e você não conseguimos vencer gigante algum. Sabe quem vence gigante por nós? Jesus está apontando, Davi está apontando para Jesus. É Ele que vence os nossos gigantes em nosso lugar. Ele é a nossa força. Não tente vencer por si mesmo, do seu jeito, da sua maneira. Entregue tudo a Cristo Jesus. Ele é a nossa força. Se coloque em pé, igreja, nessa noite.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Interessante que na história de Babel, quando os homens começam a criar aquela torre chamada Babel, porque eles queriam se tornar como Deus. E naquele momento Deus, Ele intervém. E a forma de Ele intervir é repartindo as línguas. E a partir dali eles não conseguiam se entender mais. E ali tudo acabou. No Velho Testamento, Deus repartiu as línguas em várias, para que não houvesse entendimento. Mas agora num Babel melhor, descrito em Atos capítulo 2. Agora quando Jesus vai para o seu trono, mas deixa o seu Espírito Santo de Deus. Agora em vez de Ele repartir as línguas, Ele dá uma só língua para todos os povos. Uma mesma língua. Eles entendiam na sua língua materna, mas era uma língua só. Era a língua do céu. Que haja um entendimento nessa noite, de forma racional, mas também de forma plural. Deus quer falar com todos nós, está falando com todos nós essa noite. Ele está dizendo, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Você pode fechar os seus olhos essa noite? Comece a orar onde você está. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus, para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.